Olha, vamos direto ao ponto. Os dados de todo mundo já estão por aí circulando. Muita gente até pensa, mas eu não tenho nada a esconder. Só que a realidade é que existe um mercado inteiro que não para nunca, funcionando 24 horas por dia, só comprando e vendendo informações. E é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos entender como isso funciona e, mais importante, o que dá para fazer para diminuir esse risco, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. A verdade é que não tem escapatória. A exposição de dados é uma realidade para todo mundo. Ponto. Por isso, o jeito de pensar precisa mudar. Sabe, em vez de ficar sonhando com uma prevenção total que simplesmente não existe, a estratégia mais inteligente é gerenciar o risco de forma ativa. É diminuir o que os especialistas chamam de superfície de ataque. E o que é isso? Pensa assim, é como diminuir o número de portas e janelas abertas que um criminoso poderia tentar usar para entrar. E quando a gente fala em venda de dados, não é uma daquelas coisas de filme de espião, não. A realidade é bem mais pé no chão e, por isso mesmo, mais preocupante. Na prática, funciona assim. Informações sobre pessoas, sobre empresas, são juntadas, organizadas direitinho e pronto, viram um produto. E claro, todo produto tem alguém querendo comprar, né? E com um objetivo bem específico em mente. Tá, mas e para que serve esse produto? Bom, os usos são os piores que se pode imaginar. Esses dados comprados são a matéria-prima para tudo quanto é tipo de golpe, desde fraudes financeiras, invasão de contas de e-mail, de redes sociais, até coisas mais sofisticadas como manipulação de pessoas com engenharia social, extorsão e até espionagem corporativa para obter vantagens sobre concorrentes. Agora a pergunta é, por que todo mundo, sem exceção, está nesse barco? Mesmo quem se acha super cuidadoso. A resposta é simples e tem duas partes. Primeiro, é o jeito como esses dados são combinados. E segundo, é que a nossa segurança não depende só da gente. Pensa bem, nossas informações estão espalhadas por dezenas, se não centenas de sistemas de outras empresas. E para entender isso, tem uma analogia que é perfeita. É o que a gente pode chamar de efeito Lego. Um criminoso não precisa achar um baú do tesouro com todos os dados de alguém de uma vez só. Não, a tática é outra. É ir juntando pecinhas de informação de vários lugares diferentes. Uma pecinha aqui e outra ali, e no final eles montam um quebra-cabeça completo e perigosíssimo sobre a vida da pessoa. Olha só como isso funciona na prática. Imagina, um endereço de e-mail que vazou daquela loja online. Aí, pega uma senha que foi usada de novo em outro serviço, junta com o número de telefone de um cadastro bem antigo e pronto. Com só essas 3 pecinhas que pareciam inofensivas e desconectadas, já dá para montar um perfil completo. E com esse perfil, o ataque passa a ser muito mais direcionado e eficaz. Então, esse processo que transforma um dado qualquer em lucro para o crime geralmente segue 4 etapas. Primeiro, a coleta. Essa informação pode vir de um vazamento gigante, de um e-mail de phishing bem feito para enganar, ou até de um aplicativo que pede mais permissão do que devia. Segundo, a organização. Aqui eles cruzam tudo. Nome com CPF, e-mail com telefone, para criar perfis que valem mais. Terceiro, a distribuição. É quando esses pacotes de dados são vendidos, geralmente em fóruns escondidos na internet. E por último, a monetização. É a hora que o estrago acontece. É aqui que entram os golpes de SIM swap, sabe? Aquele em que o criminoso consegue clonar o chip do celular para ter acesso a bancos e redes sociais. É a fase final. Ok, acho que o problema ficou bem claro, né? Agora vamos para a parte boa, a solução. A gente pode pensar na defesa em 2 níveis. O primeiro é o que podemos chamar de escudo pessoal, que são as proteções para o dia a dia de qualquer pessoa. O segundo nível é a defesa fortaleza, que já são estratégias pensadas para proteger um negócio, uma equipe inteira, os ativos de uma empresa. Vamos começar pelo escudo pessoal, pelo kit de primeiros socorros. E quando a gente fala básico, não é no sentido de ser fraco, muito pelo contrário. Pensa assim, fazer o feijão com arroz bem feitinho na segurança digital já resolve, sei lá, uns 80% dos problemas mais comuns. É o que dá mais resultado com menos esforço. E o primeiro item desse kit é a estratégia de senhas. Pensa comigo. Reutilizar a mesma senha em vários lugares é como assinar um monte de cheques em branco e sair distribuindo por aí. Se um único lugar desses vazar, todas as outras contas que usam aquela senha ficam completamente abertas. A solução para isso é simples e direta: usar um gerenciador de senhas. Ele cria e guarda senhas únicas e fortes para cada site. Resolve o problema de vez. Agora, se liga nesse número, 99,9%. É essa porcentagem de ataques automatizados que são bloqueados só por ativar a autenticação de múltiplos fatores, ou MFA. É impressionante. É de longe a medida de segurança mais eficaz que uma pessoa pode ter.
porque mesmo que um criminoso descubra a senha, ele ainda vai bater de frente com essa segunda barreira. É simples e funciona demais. Para completar esse kit básico, mais alguns hábitos essenciais. Primeiro, o e-mail principal tem que ser protegido como se fosse a chave de casa, porque na prática ele é. Segundo, pensar 2, 3 vezes antes de sair preenchendo qualquer formulário com dados pessoais. Será que precisa mesmo? Terceiro, desconfiar sempre de qualquer pedido urgente que chega por mensagem ou e-mail. Na dúvida, usa um outro caminho para confirmar. E por último, mas não menos importante, manter tudo atualizado. Sistemas, aplicativos, essas atualizações fecham as brechas de segurança que os criminosos vivem procurando. Tudo bem, o escudo pessoal está montado. Agora, vamos subir de nível. Vamos falar da fortaleza digital. Aqui, o papo é para quem precisa proteger um time, os dados de uma empresa. Lógico, tudo que a gente falou até agora continua valendo, mas é preciso adicionar outras camadas de proteção bem mais robustas e ter processos muito bem definidos. No mundo corporativo, a regra de ouro é a seguinte: cada pessoa só deve ter o acesso estritamente necessário para fazer o próprio trabalho, nem um pingo a mais. Isso se chama princípio do menor privilégio. Por exemplo, uma conta de administrador com poder total nunca, jamais deve ser usada para checar e-mails ou navegar na internet. Outro ponto fundamental, registrar tudo o que acontece nos sistemas, ter os famosos logs. Sem eles, quando um problema acontece, investigar vira pura adivinhação. E claro, monitorar de forma proativa se as credenciais da empresa, os e-mails e senhas dos funcionários estão aparecendo em vazamentos por aí. Mas não é só a tecnologia, né? A parte operacional, o dia a dia é super importante. A política de segurança tem que ser algo real, que as pessoas seguem. E falando em pessoas, treinamentos curtos e constantes são muito mais eficientes do que aquele evento longo uma vez por ano. Outra coisa, tem que ter um plano de resposta a incidentes. Se o pior acontecer, quem decide, quem age, quem fala com a imprensa, isso tem que estar no papel. E por fim, um ponto que muita gente esquece, o risco dos fornecedores. Muitas invasões acontecem através da porta de um parceiro de negócio. Beleza. Agora a gente chega num ponto que é talvez o mais importante e o que menos gente fala sobre. A verdade é que, mesmo com todas as defesas do mundo, um incidente ainda pode acontecer. A proteção nunca vai ser 100%. Por isso, o objetivo final não pode ser só evitar o ataque. O objetivo tem que ser a resiliência. E o que é isso? É a capacidade de minimizar o estrago quando, e se, algo der errado. E quando um ataque está acontecendo, a situação vira literalmente uma corrida contra o relógio. De um lado está o atacante, tentando maximizar o impacto, e para ele, cada segundo conta. Do outro lado está a defesa, tentando minimizar o dano. E nesse momento, a maior arma da defesa não é um firewall ou um antivírus, é a velocidade de reação. É exatamente isso. O fator que define o resultado, na maioria dos casos, é o tempo de reação. Ser resiliente não é só ter as ferramentas certas de segurança. É sobre a capacidade de usar essas ferramentas rápido. Bloquear um acesso, tirar um sistema do ar, avisar a equipe, comunicar aos clientes, a agilidade com que tudo isso é feito é o que vai definir o tamanho final do estrago. A venda de dados, como vemos, não é uma teoria da conspiração. É um mercado real que precisa de matéria-prima para girar. A boa notícia, no meio disso tudo, é que dá sim para reduzir drasticamente o risco com um pouco de disciplina e controles que, no fundo, são simples. A questão final que fica para reflexão é: quando os dados de alguém são usados num ataque, o que vai definir o resultado? A preparação daquela pessoa ou daquela empresa a tornará um alvo fácil ou uma fortaleza bem defendida?